Bem-vindo a mais um podcast Viver de Freela. Eu sou o Gera. Eu sou Hilário Martins. Aqui a gente vai discutir os principais desafios do dia a dia do freelancer. Tudo bom, cara? Beleza, Gera. É isso aí. Hilário, conta pra mim o seguinte. Como faz um freelancer que está começando agora para conseguir o primeiro job? Olha! Na verdade, acho que isso é o que mais segura aí o pessoal para dar o primeiro passo, né? Pô, mas e aí? Cara? Eu vou trocar o certo pelo incerto? Como eu falei no podcast anterior, você tem que fazer essa transição com calma, pensando certinho e tal. É um cara que já tem um emprego garantido e quer... Exatamente, o cara se arriscar. Mas vamos supor que o cara já não tá, né? Não tá nessa transição aí, o cara já tá ali no freela, apostando mesmo para fazer a coisa acontecer. Mas tá difícil aí de gerar job, tá difícil. Como eu faço até hoje, inclusive para produtora, isso não serve só pro freelancer não, também para uma produtora pequena. Na verdade, acho que eu vou falar do meu negócio como produtora, acho que todo negócio deveria... Talvez uma coisa que a gente tenha que fazer para sempre, não é nem o primeiro job, talvez. Não, eu faço frequentemente isso, né? Tá. Só que eu faço hoje um pouco mais, de uma maneira mais estratégica. No começo era de uma maneira mais desesperadora, mas hoje é estratégico. Que é o quê? Eu acredito muito na questão da degustação, né? Aquele negócio de você dar uma prova para o cliente, para ele saber do que você é capaz, o que você pode fazer e tal. Então, é assim, qualquer coisa que às vezes você vai comprar, sabe, tá na feira, sei lá, de repente o cara te dá um pedaço da fruta X, o cara te dá um pedaço da melancia. Você fala, pô, não sei se você gosta de melancia, não? Uma isca, né? Você gosta de melancia? Eu gosto. Gosta? Gordinho gosta de tudo. Olha... E aí da degustação. Deixa eu experimentar isso aqui também, E tem cliente assim também, tem que tomar cuidado. Você falou uma coisa que mas a gente vai falar um pouco mais lá na sorvete, frente. né? Sorvete o pessoal faz muito. Exatamente, eu tenho que experimentar isso aqui. Você gosta de pistache, né? Gosto. Aí, ó. Experimentar um pouquinho desse aqui, um pouquinho daquele lá. Por quê? Porque isso vai te dar uma ideia. Pô, se esse pouquinho foi assim, caramba, gostei, quero mais, né? Então, eu acredito muito no piloto, né? Eu frequentemente, quando eu estou diante de uma oportunidade, eu aposto no piloto. Vou lá, de alguma maneira, eu crio a situação. A gente não está falando aqui de talvez criar a situação. De alguma maneira, eu cavei essa oportunidade. Isso a gente pode falar, inclusive, até no outro podcast, algumas estratégias que eu uso para um cara que nunca ouviu falar de você te receber, né? Mas esse caso aqui, a gente vai partir do princípio que você já foi para alguém que você teve algum tipo de relacionamento. Que nem de repente não te contrata. É o amigo do amigo, é o cara que você conhece. Então, a primeira coisa que O cara que sabe o que você faz. O cara já sabe o que você faz. Você. Exatamente. Sei lá, né? Enfim, sei lá, se o cara for editor, se for roteirista e tal. De alguma forma, você chegou nesse potencial cliente, tá? Para você chegar num potencial cliente e virar um job, Tem uma distância. Tem uma distância, isso. Então, às vezes, nem sempre é suficiente você chegar no cara, opa, eu sou fulano de tal. Às vezes você mandou um currículo, tal, eu sou fulano de tal, qualquer coisa, tô aí, né? Enfim. Vamos entender que o cara te recebeu, te ouviu, tal, mas até te contratar é uma coisa que vai demandar muito do que ele vai ver de você. E, às vezes, o portfólio não é suficiente. Porque o que tem de gente, eu já recebi gente aqui, cara, que você olha pelo portfólio, Gera, na hora que você coloca, o cara senta na ilha, ou então o cara vai começar a mexer, cara, e não é aquilo que ele disse que era. Por isso que pra mim, o portfólio conta, mas o olho no olho pra mim é muito mais. Conta muito mais. Às vezes eu mando um freela antes de contratar fixo, né? Eu mando um freela, faço alguma coisa pra sentir um pouco se aquilo que o cara disse que faz, ele realmente faz. Você tá dando uma chance do cara te oferecer essa degustação, vai. Exatamente. Exatamente. Tem caso que eu vou pagar e tem caso que de repente pode ser um bate-papo, né? Cara, tem freelas hoje que trabalham com a gente, começou desse jeito, manda aí, deixa eu ver. E de repente o cara me entregou uma coisa que me surpreendeu pra caramba, eu não paguei nada por aquilo. O que gerou naquilo? Primeiro que gerou uma quase que uma dívida, né? Uma coisa pro cara, assim, cara, o cara foi muito fera, meu. E aí aquilo gerou outro job, o cara tá comigo até hoje, as pessoas estão comigo até hoje. Então, o cara me deu uma degustação. E eu faço isso com o meu cliente. Eu dou uma prova, faço um piloto, dou mais do que ele espera. E aí, obviamente que o cara primeiro fica... Você já não teve situações que você, de repente, alguém te fez um favor, você virou pro cara e falou, pô, meu, te devo uma. É exatamente a mesma coisa. Você me fez lembrar uma coisa. Em 94, quando eu fiz a campanha do Fernando Henrique, eu fazia as trilhas lá, né?
Só que eu era contratado de um outro estúdio. E o meu diretor na campanha vinha de um outro lado. O dono do estúdio era um cara ótimo, um cara experiente. Eu estava meio que começando ainda, né? E aí eu precisei fazer um show e viajei. E o dono do estúdio entrou no meu lugar lá para me cobrir. Quando eu voltei, o cara falou assim, pô, o rapaz lá é muito bom, mas você fez uma falta aqui. Por quê? Porque eu tinha essa coisa de querer entregar aquilo um pouco a mais daquilo que o meu cliente estava esperando. Você surpreendeu ele. Sem querer, eu acabei fazendo isso. Isso me rendeu 20 e poucos anos Olha isso. de campanha com esse cara. Olha isso. Não, mas funciona muito, Gera. Funciona muito. Então, vamos lá. O cara, o freelancer, ele de repente está diante de uma oportunidade ali, de repente mostrar. O cara manda seu portfólio e tal. E aí a ideia primeiro é se prontificar. Então, o que eu faria primeiro? Se prontifica. Precisando de alguma coisa, cara, primeiro job, eu vou com você e não vou te cobrar nada. Entendi. Então o cara pega e, bom, por que será? Ali é a tua oportunidade. Não precisa ter o segundo. Não precisa ter, aí tudo bem, aí você começa a pensar se vai fazer outro ou não, mas aquela ali é a oportunidade que você conseguiu mostrar. Você não vai ganhar R$1 ali, naquele negócio, mas você vai gerar um valor em cima do teu profissionalismo para aquele cliente potencial absurdo. Mas você acha que tem que ter alguma postura para que isso não fique para o cliente parecendo que é uma oportunidade de pedir de novo de graça, tal? Como é que o cara tem que proceder nesse momento? Como eu vou falar de Ele tem novo, que saber oferecer isso. De novo, né? como eu faço. De novo, obviamente que eu não saio fazer, peraí, aí dá de graça, tal, não sei o que, eu não saio oferecendo quem quer trabalho de graça, tal. Não é isso. Eu, obviamente, identifico a oportunidade que está ali na minha frente. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você, de alguma maneira, alguém chegou para você e falou, você trabalha com filmagem, ou você trabalha com edição, sei lá, né? Falando do nosso universo. Certo. E ali, querendo ou não, você precisa identificar qual o tamanho da oportunidade que você está ali diante, que está diante de você. Né? Então é óbvio que se é um cara que está te pedindo uma ajuda, um favor, tal, vai de você, o relacionamento que você tem com aquela pessoa. Mas vamos entender que é um relacionamento o cara está atrás de jogo. Profissional, tal. Pô, quem é esse cara? Estuda um pouco o cara, entra no site, percebe que tipo de jobs que o cara tem na mão, tal, porque às vezes o cara tá receoso mesmo. Por quê? Porque não sentiu firmeza naquilo que você apresentou para ele, né? Ou por portfólio, ou por alguém que indicou. Se bem que indicação é muito bom, mas por portfólio, o cara não viu você ali trabalhando, né? Então ali é a tua oportunidade de você criar. Obviamente que dependendo da pessoa, dependendo do relacionamento que você for ter com o cara, você tem que jogar. Eu por exemplo, eu faço assim, cara, vamos fazer o seguinte, esse job tá apertado, é isso? Tá apertado, putz, tá apertadaço, cara, mas tá apertado nada, não tem nada. Cara, putz, tá apertado, cara, não tem nada. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Nesse aí eu vou com você. Vamos lá, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Então, usar palavras, eu vou te ajudar. Sei. Vou com você. Posso ir com você para te dar uma força lá? Que moralmente você acaba endividando o cara, é isso? Você cria isso. Isso tem gente que no marketing digital chama de gatilho mental. Isso cria uma reciprocidade com o cara, né? Com o cliente, com o potencial cliente. É óbvio que a cada oportunidade você precisa medir o tamanho dela. Poxa, isso aqui tem potencial. Esse cara tem cliente tal. Poxa, peraí, um cara que pode me contratar mais vezes. Aí você pega e é como se fosse o risco, né, de um investimento. Qual o grau de risco? Poxa, então aqui o máximo que vai acontecer, se não rolar, beleza, né? Agora é importante, como você está dando o seu, uma prestação de serviço, o custo é o seu, é você. Aí você, de repente, cava o almoço com o cara. Isso é uma coisa legal. Por exemplo, eu já faz o seguinte, cara, você me paga o almoço, tá tudo certo. Não porque o almoço, o dinheiro do almoço ia ser muito caro para você. Mas você ali, por exemplo, você falar do almoço, é como se você estivesse aproximando o cara, sou teu amigo. Você faz o seguinte, vou lá te ajudar e você paga o almoço para mim. Pode ser? E você entendeu? Pro cara assim, peraí, o cara vai me ajudar, poxa. Primeiro que vai me ajudar, vai custar só o almoço? Beleza, vamos lá. Né? Me ajudar, ficou barato e ainda o cara é próximo. Exatamente. Então você desenvolver um relacionamento, acho que o segredo é esse. De que maneira você pode iniciar um relacionamento baseado na degustação, baseado ali no cara, deixa eu só te mostrar o que eu faço. Só que também, óbvio, ao mesmo tempo você vai criar uma coisa do tipo assim, você tem que arrebentar.
Você não pode ser o mosca, o cara que tá lá e ó. Uhum. Tem que entregar, né? Tô aqui, né? Tô aqui, qualquer coisa você me chama. Não. Tem que ser faca na caveira. Tem que ser, cara, ir pra cima e fazer o cara. Eu preciso desse cara aqui. O teu contratante tem que terminar o job assim, ó. Cara, eu preciso desse cara no próximo. Eu preciso desse cara no próximo, né? Se o cara tiver uma postura profissional, ele não vai te pedir, quebra essa de novo, faz de graça. Cara, por isso que eu falei, você tem que avaliar a oportunidade que você está diante. Porque se você criar um valor pro cara, e realmente for alguém que fez diferença ali naquele job, naquela diária, ou naquela edição, ou, enfim, naquele trabalho, o cara, ele não vai te pedir favor de novo. O cara não vai ficar te pedindo favor. Porque você fez o favor primeiro. Na nossa cabeça vai funcionar assim, eu devo algo para esse cara. Mas, né, vamos, se o cara pegar e mandar essa de novo, tá em você falar assim, bom, beleza, nessa aqui eu vou. Ou então vou falar assim, puxa, meu, não posso nesse dia. Putz, meu. Enfim, aí cada um tem que sentir, é muito de sentir o relacionamento, sentir com quem você tá conversando. Isso eu tô falando da degustação. Vamos usar o exemplo da feira de novo. Poxa, o cara quer experimentar? Quero. Aí de repente você fala assim, ó, me dá mais um pedaço? E aí tá aqui só, né? Aí come mais um pedaço. Eu não sei se eu vou. Dá mais um pedaço? Aí fica, peraí. É uma degustação, pessoal. Olha, né? Não é pra você se alimentar, almoçar. Tem que saber fazer a leitura se o cara tá se aproveitando também, né? Isso é uma coisa que tem que ficar atento. Então eu acredito muito no piloto. Eu acredito muito na degustação. Dá uma prova para um cara que você se relacionou aí, né? Tá diante de uma oportunidade de negócio, dá uma prova do que você pode fazer. Dá de graça, vai lá. Eu acredito bastante nisso, né? Eu acredito bastante nisso. E você acha que esse é o caminho porque no fundo o que a gente quer é criar uma fidelização com esse cliente. Putz, falou tudo. Você acha que esse é o caminho? Tem mais caminhos? O que você pensa? Eu acho que esse... Não, eu não acredito que esse é o caminho de fidelizar um cliente. Tá. Eu acho que é o caminho de você abrir portas. Vamos chamar de abrir portas. É o caminho para você abrir portas. Só que uma outra coisa muito importante para alguém que vai viver de freela, viver como freelancer, ele precisa pensar em quem vai pagar as contas, né? Então, porque o cara tem mês que tem muito, tem mês que tem pouco, tem mês que tem nada. Então, isso é uma coisa, é um desafio. É um desafio, não deixa de ser um desafio para quem está nessa jornada aí. Mas, então, qual é a busca que você precisa ter, que foi o que eu fiz também, e para mim, foi muito bom, e também serve para produtora, não é só para freelancer, não. Serve para produtora, você ir atrás e fazer o maior esforço possível, tudo que você puder para fidelizar um cliente. Para quê? Porque fidelizando um cliente, você pode fazer apostas diferentes. Pô, isso aqui sim, isso aqui eu vou fazer de graça. Não, para criar outras oportunidades, abrir outras portas e tal. Mas fidelizar um cliente é importante para você ter um pouco mais de saúde mental, né? Você poder ter a cabeça no travesseiro e dormir, saber que ali todo mês ou frequentemente você tem aquele cliente ali com você. Então isso é importante, você construir um cliente ali que você consiga fidelizar, né? Certo. Isso é importante. Agora, uma vez fidelizado, você precisa ter um comportamento não estagnado, né? Então, conquistei, agora beleza, vou pegar outro. Não, aquele cara, tem que ser a tal da galinha dos ovos de ouro. Você tem que tratar aquele cara. Eu já perdi cliente por isso, já era. Eu já perdi. Eu acostumei com ele aqui dentro da produtora, porque todo mês estava. Então, quer dizer, eu comecei a entregar o que ele me pediu, o que ele me pedia. O que aconteceu? Como foi no começo? O cara trabalhou com a gente 10 anos. Foram 10 anos de cara fiel ali. O cara, a gente construiu um relacionamento desse jeito que eu te falei. O cara me pediu uma ajuda porque ele não estava conseguindo. Agora eu vou entregar a minha idade, mas não estava conseguindo. O cara não estava conseguindo capturar a imagem de uma fita mini DV. Certo. E ele não sabia como fazer aquilo, ele mesmo estava fazendo os próprios videozinhos dele e tal. Nem sei o que é mini DV. Aquelas fitinhas. Nossa, tá vendo? A maior a sua fita, né? Aí o que aconteceu? Eu fui atrás do cara, ele era amigo de um amigo meu. Pô, tem um cara que pode te ajudar. Me ligou, tá? A gente falou. O cara falou assim, eu não consigo capturar, tal. Resumo.
Eu fui até ele, era perto, eu fui até o cara, falei, deixa eu ver o que tá acontecendo. O filho tava com um problema no cabo FireWire, um cabo de captura. Eu desci ali perto, a gente pegou, foi uns 20 minutos ali de carro, fui com ele, compramos um cabo, voltei, conectei, configurei, ele capturou, ele falou, putz, quanto vai custar? Eu falei, nada, esquenta a cabeça. Esse cara virou pra mim e falou assim, eu realmente tô zoado agora financeiramente, mas eu tô construindo um negócio e você não vai se arrepender disso que você fez. Gera, virou as costas. Valeu, abraço, precisando de alguma coisa, você me liga e tal. Fiz ali realmente foi com o maior prazer aquilo lá, ajudei o cara e fui embora. Gera, um ano e meio depois, esse cara me procurou, ele tava numa outra realidade, ainda em construção, tava numa outra realidade. Ele é meu amigo até hoje, por mais que a gente tenha perdido, ele não tenha mais... na verdade, o que ele fez? Não é que a gente perdeu a conta, ele resolveu, pela quantidade de trabalho que ele tinha, ele resolveu colocar pra dentro. Ele fez uma in-house, montou uma produtora lá dentro da empresa, né? Mas foi um cara que ficou 10 anos. Fidelizado. 10 anos e me mandando job pra caramba. Pagou durante muito tempo, muitos anos, ele que pagou as contas da produtora. Foi exatamente isso. Foi desse jeito, com a degustação, com ajudar de algum jeito. E aí o cara veio e retornou aquilo. Cara, foram 10 anos de um relacionamento. Só que aconteceu? Ele tava tão aqui, toda semana, job dele, toda semana, que daí chegou um tempo que a gente começou a entregar, cumpria prazo, fazia tudo bonitinho, já era. Só que aquele a mais, eu confesso, eu vacilei nisso. A gente entregava do caramba, não tinha o que reclamar, e ele não reclamava. Só que eu sei que nos últimos anos, que foi quando ele decidiu ter a produtora lá, montar, inclusive eu ajudei ele a colocar o pessoal lá. Eu senti que aquilo, eu percebi que aquela questão de, aqueles projetos a mais, eu chegava tudo bem, fulano, olha só, eu vou falar o nome dele aqui para não ficar bem complicado, olha só isso aqui, o que você acha disso? Ele, pô, Hilário, caramba, vamos lá, e pum, e produzia, né? Então isso deu uma vacilada, mas a gente tem que aprender com os nossos erros. Eu acho que outra característica de um freelancer é aprender com os erros. Puxa, aqui eu vacilei, e vai lá e corrige, né? Então, uma vez fidelizado, tá ali. Agora, tá bom, beleza, como fidelizar e tal, mas como eu falei sobre como você fidelizar um cliente, né? Como atrás do primeiro job, como fidelizar, como manter o cara aqui, que aí é o que eu tô te falando. Sim. E a postura. Não, fora isso, só fazendo um comentário, a partir do momento que você consegue fidelizar alguém, você acaba tendo espaço para fazer o primeiro passo, que foi o que você comentou, de buscar novos clientes e arriscar outras coisas. Você já tem alguém pagando conta, você já tem a casa girando, né? Sim, exatamente isso. Então, é verdade, era isso aí. É um negócio que não para, né? Nasce, depois nasce de novo, você não pode deixar isso parar, né? Aí você vai entender o quanto você quer crescer com aquilo, né? Crescer com aquilo. Mas é importante que uma vez que você fidelizou, uma vez que você conquistou aquela primeira oportunidade, cavar, surpreender, eu acho que é a palavra. Sempre estar surpreendendo aquele teu cliente, porque isso vai fidelizar. Ser o cara, assim, necessário. Porque você acaba sendo o cara que tem a sacada que o cara fala, agora dá para confiar. Tem que ser necessário. Aí o cara, faz falta, né? O cara faz falta. Você tem que fazer falta. O freelancer hoje, o cara tem que fazer falta para quem contrata. Eu não posso não contar com aquele cara. E aí, isso fala de você estar constantemente se reinventando, estudando, se atualizando, né? Então isso é uma coisa que não dá. O cara que quer viver de freela hoje não pode parar no tempo, não pode que legal, tem que estar antenado, tem que estar o tempo todo, tem que estar ativo, antenado e levar isso para o cliente dele. Então, essa questão de fidelizar é importante hoje para o cara pagar as contas, viver de freela. Sim. Acho que é essa questão. Batalhar, postar na degustação, no piloto, encavar essa oportunidade e, obviamente, depois batalhar por uma fidelização. Batalhar para um cliente que vai pagar as contas ali, né? Identifique seu custo fixo. Olha, eu preciso disso no mínimo, e cava aquilo com um ou mais, né? Às vezes pode ser com um, mas às vezes você precisa de 2,
clientes para pagar suas contas, e ó, beleza. E aí você se organiza financeiramente, né? Que aí é outro assunto, mas que o freelancer tem que ser organizado financeiramente, que senão não consegue. Mas acho que é nisso. Boa. Acho que é nisso. Hilário, show de bola, os comentários, as experiências, espero que tenha ajudado vocês aí. Beleza. E a gente se vê no próximo podcast. Valeu, cara. Beleza, valeu, abraço, valeu, pessoal. Gente. Falou. Abraço.